Eu sou a Maísa, Oi, SME de eventos, e estamos aqui para dar início ao nosso primeiro Fórum Digital Hong Lab, com o tema A Importância da Educação para a Desmistificação do Preconceito Racial. E hoje, uma convidada especial, ela é educadora, ativista, fundadora do coletivo Identidade Negra, também participa do coletivo Protagonistas para Mulheres LGBTQIA+, pós-graduada em Filosofia pela Unifesp, Elza Andréa dos Santos. Um prazer recebê-la. prazer é todo meu e agradeço pelo convite. É muito importante, né, a gente criar esses espaços, né, e poder falar, né, sobre a nossa história, né, sobre a nossa trajetória, a nossa vivência. E muito importante você estar aqui no primeiro fórum da Hong, né, principalmente que é o fórum do mês da consciência negra, e é claro, uma mulher preta de poder falando para nós, né. Conta um pouco da sua trajetória, Elza. Então, né, vou contar a minha trajetória, né? A gente sempre foi de uma família pobre, né? Então só que uma coisa fez o diferencial da minha vida foi que meus pais sempre incentivaram a gente a estudar, né? Até como meio de sair da situação que nós vivíamos, né? Então, minha mãe sempre pegou no pé nas questões de estudo, né? Aí, depois de um tempo, eu fui trabalhar, né? E aí tive a oportunidade aí de ouvir os conselhos dos meus pais e procurar estudar, né? E aí segui o caminho de um professor, né? O professor Jair, e tinha outro professor também, que era o Lino, que, que acreditou, né? Acreditou na minha capacidade, eles acreditaram, eles me incentivaram, tanto que é tanto respeito e carinho que eu tive por eles, que eu fui aí fazer a faculdade de educação física, eles eram professores de educação física, né? E foi aí que começou. Começou tudo, comecei a estudar, fiz a faculdade, né? Aí fui trabalhar no chão da escola como professora. E aí, como professora, eu percebi que o racismo também fazia parte dentro do ambiente escolar, né? A gente partia da observação, onde via os próprios alunos negros, né? Fazendo piadas racistas com os outros alunos também negros e meninas, né? E meninos. E aí começou a minha jornada aí em busca do autoconhecimento, né? Porque nessas questões de racismo a gente também parte de uma alienação, né? De não reconhecimento da nossa própria identidade. E quando eu comecei a estudar, eu percebi que tudo aquilo que eu aprendi, que a minha história não foi contada, né? Então, esse processo de alienação faz parte do que a minha história não foi contada. Então, a gente traz, assim, algumas pesquisas que o preconceito, né? E a Neuza Souza Santos, no livro lá, Tornar-se Negro, ela deixa bem claro que a gente não nasce negro, né? A gente torna-se negro, né? E é no ambiente da escola que a gente torna-se negro, né? Onde as pessoas apontam, né? Essa diferenciação de raça, né? Onde tem no imaginário das pessoas que pessoas negras não são incapazes de aprender, têm baixo intelecto, né? Ou nenhum intelecto, e as questões de não acredita, né? Não acredita, ou te coloca em padrões, essa aí não vai terminar a escola, essa não vai ser nada na vida, vai trabalhar em empregos aí subalternizados, né? Sem nenhuma perspectiva de melhora de vida, de ascensão social, né? E Sim. aí, por isso, eu fui nessa busca aí de autoconhecimento, né? Fazendo a Uhum. leitura dos nossos, né? Assistindo, fazendo cursos, né? E a filosofia me trouxe muito disso, né? A filosofia ela traz busca dos conceitos, né? Busca da causa, né? Porque as coisas se tornam ou elas são verdadeiras ou elas são falsas. Será que tudo que a gente ouve é verdadeiro? Será que é falso? Então por isso que eu fui no encontro desse caminho aí de Sim. autoconhecimento. Da educação, né? E é importante você, quando você diz isso, né, que as pessoas elas acham que nós somos incapazes, né? Eu acho que até na própria na área da educação, né, você também tem uma luta, né, antirracista também, né, no meio, né? Eu vou partir do início, né? Uhum. A gente tem que entender como surgiu esse conceito de raça, né? Então, a gente tem a Revolução Burguesa, com ela tem os ideais iluministas, né? Lá nasce que o europeu, né, seria o homem universal.
né? É uma razão universal, eles tinham todo o conhecimento do mundo, e através desse conhecimento, eles procuraram levar esses conhecimentos para fora da Europa. Então, o que acontece com isso? Aí você coloca um padrão onde eu sou superior e os outros são inferiores, porque eu não respeito sua cultura. Eu faço análise e a comparação a partir do meu conhecimento. Então, com esse processo, né, de levar igualdade, liberdade, Estado de Direito e de mercado, é que nasce a colonização. Então, eles saem da Europa, né, e vão colonizar os países fora da Europa, né, a Ásia, vão conhecer a América, né. E aí, esse processo de conceito de raça, a gente traz alguns filósofos, né, e alguns pseudocientistas que eles falam, que trazem conceitos que a nossa raça, né, a raça preta, seria inferior. Então, a gente nasce aí com o determinismo biológico, que a gente já nasce incapaz, né, todas as pessoas pretas, um dos exemplos, né, já nascem incapazes, inferiores, biologicamente. E tem o determinismo geográfico, que eles falam que é as características climáticas, né? Então, a pele escura tem a tendência também a ter menos intelecto, né? Isso também mina a nossa capacidade, a nossa intelectualidade. Então, com esse conceito, e isso está no imaginário até hoje. Então, eu peguei 2 exemplos de filósofos que falaram sobre esse assunto. Só vou citar 2 frases que eles falaram, né? A gente tem o Hegel, olha a frase do Hegel. Hegel fala, o negro representa o homem natural, selvagem e indomável. Esse é o Hegel, um grande filósofo. Temos outro, o Rumi, que ele fala, eu tendo a achar os negros são, por natureza, inferiores aos brancos. Esse conceito, né, que eles trazem da inferioridade do negro, até hoje parte-se, né? Então, a gente tem no mito que nós somos intelectos inferiores, a questão de conceito de belo também, nós somos feios, nós somos selvagens, né? Eles falam, né? Bestiais, né? O Hegel também tem essa parte do bestial, né? Então, o europeu parte dele civilizado e quem não for, selvagens ou primitivos. Então, isso, eu vou dar um exemplo, né? Real que aconteceu comigo, quando eu tornei adolescente, que eu estava procurando emprego, os currículos você tinha que colocar foto. E a gente entregava os currículos para os seguranças na empresa, né, os caras que ficavam na portaria. E uma vez eu fui entregar esse currículo e o cara falou para mim, nem deixe, porque você é negra, eles não vão te pegar. Eles não contratam pessoas negras, né? Hoje a gente sabe que não tem mais essa foto no currículo, mas a gente sabe que se for uma mulher negra, uma mulher branca, com as mesmas capacidades, a preferência é por uma mulher branca, por causa desses padrões que vem, né? A gente não se encaixa no perfil, né? Isso, então por isso que eles falam, né? E a gente vê isso também na questão do perfil do homem, né? Homem negro sempre característica, representa o medo, né? Então, se você vê um negro, você muda da calçada com medo de ser roubada. Isso acontece com mulheres também. Por exemplo, você entra no mercado, eu já fui seguida no mercado. Eu tinha acabado de pagar a conta no caixa, o segurança, passou 10 pessoas brancas na minha frente, o segurança não fez nenhuma ação para olhar as compras, se batia com a nota. Né? Então, assim, isso aconteceu comigo. Eu tinha acabado, né? É lógico que eu, tendo conhecimento que eu tenho, com o que eu estudo, eu reclamei com o gerente, reclamei sim, né? Porque, assim, passou 10 pessoas brancas, por que só eu? Eu tinha acabado de passar. Então, assim, se ele tivesse alguma suspeita, ele que olhasse na câmera ou chamasse a polícia. E aí a gente resolvia, né? Então, isso que acontece, às vezes, na questão... Né? E é constrangedor, né? É constrangedor demais, né? Porque você fica numa situação de nervoso e você sabe que é racismo, né? Porque a gente vive esse racismo diariamente. Às vezes as pessoas que não sofrem o racismo, né? E aí também tem um pouco do mito da democracia racial, que esse mito traz o quê, né? O Brasil chegou uma época que eles tinham que criar uma nação. E nessa nação brasileira, né, que tinha os povos originários, né, que a gente fala que é os indígenas,
os pretos e os brancos. Então, tem um processo aí de embranquecimento da nossa raça, né? E assimilação. Então, o que eles tinham um projeto? Que no final do século XX, ou 20, não existiriam mais pretos, né? Então, esse processo também fez parte aqui do Brasil. E a gente sai também que, naquela época da abolição, né? Pós-abolição, a gente sabe que teve marcos legais, né? Para proibir o negro de ter acesso ao trabalho, por exemplo, né? Então, acabou a abolição, os negros libertos não tinham o que fazer. E aí, qual que é o processo que faz? De vez investir nessa mão de obra que estava aqui, né, que era escravizada e passou a ser livre, eles vão em busca do imigrante. Só que o imigrante branco, já no processo de embranquecimento. Com né? outros com privilégios, né? Com privilégio. Aí você não dá. Porque eles tinham as leis das terras, né? Então, esses imigrantes tinham direito à terra, né? Um apoio do governo para poder se colocar, né? A gente sabe que tem uma questão política e econômica atrás, mas é um processo de colocar o negro na marginalidade. E aí você coloca as mulheres, né? As mulheres negras naquela época já eram, trabalhavam na lavoura, trabalhavam dentro de casa, né? Trabalhavam na questão de produção de mercadoria, né? Porque o negro era considerado propriedade do senhor, né? Ele era mercadoria. E as mulheres negras passam esse processo completamente, completamente, como posso dizer, extremamente. Né? Porque você, além de você limpar a casa, trabalhar na lavoura, você ainda é produtora de mercadoria, né? Então, você produz mercadoria. Você cria outras crianças, né? Deixa eu ver o que está fazendo esse barulho. Cria outras crianças para ser mão de obra escrava. Aí, essas mulheres, pós-abolição, o que elas viram? Lavadeiras, quituteiras e empregadas domésticas, né? É o que a gente vê até hoje. A maioria das mulheres pretas são empregadas domésticas, né? Então, é isso que a gente tem. E a gente está na luta aí para tentar romper e, assim, as oportunidades que algumas empresas dão, né, para as pessoas pretas, porque todos somos capazes, gente, né? Todos temos oportunidades e capacidades, né? É só dar essa chance aí para a gente. Empresas que elas estão abertas, né, a receber a diversidade, né? É um processo, porque primeiro a pessoa precisa aceitar, né? Eu sempre falo que a palavra que as pessoas usam é empatia, né? Mas eu penso como uma sensibilização artística, né? Então, é quando você olha, porque a gente sempre foi silenciado. Né? Então, se você fala, eu sofri racismo, eu sofri preconceito, não, você não, é mentira, isso não existe, é tudo desigualdade social, né? A gente sabe que tem as desigualdades sociais, mas a gente sabe que a questão da raça também tem. E isso tem dados, né? Estatísticos que fala da questão dos nossos espaços subalternos, né? Então, a maioria dos empregos informais são pessoas pretas, né? A maioria das empregadas domésticas são pessoas pretas, né? E aí você vai olhar num cargo de poder, eu vi uma matéria esses dias, era 5%. E isso deve ser homem negro que estão lá em cima, né? Porque a questão da mulher, a gente já sabe que carrega um duplo. Além de ser mulher, é uma mulher preta, né? Então, já é o duplo preconceito aí que a gente carrega. Então, você já percebe que a gente já está um tempo atrás, né? Que a gente traz aí um legado de escravidão. Após a escravidão, a gente traz um legado de não acesso. Por exemplo, a gente não tinha... era proibido pessoas negras terem acesso à escola. Né? Então, aí você vê, aí você passa numa situação que você já está na marginalidade, né? Sem terra, né? Aí você ocupa os morros, que as pessoas falam, a periferia, né? E aí você já tem as condições sociais e econômicas precárias, e aí o acesso à escola, né? Porque eu vejo muitos alunos e alunos falarem que às vezes faltou porque teve que ajudar a mãe, ou olhar os irmãos,
ou porque foi trabalhar no mercado, né, e não conseguiu fazer a lição, e isso já prejudica, né? O tempo que Sim, a criança, o adolescente tem para ficar estudando e pensando no futuro, né, que é os filhos das pessoas que têm, ele faz esse projeto futuro de universidades, né? E aí você vê quantos acessam as universidades públicas. Muito pouco, né? Agora que tem a lei da questão de cotas para os alunos de escola pública, que a gente vê que estão acessando. Mas se você for para uma universidade federal, uma universidade estadual, quem é o corpo docente que está lá? Quantas pessoas pretas será que está lá? E a maioria é homem. E cadê as mulheres pretas, né? Então, as pessoas não conseguem, quando eu falo de sensibilidade artística, é você ouvir a história do outro, é você, não é se colocar no lugar do outro, é você imaginar, né? Quando você olha uma obra de arte, aquela obra de arte, você cria uma conexão com ela, né? Ela te sim. mexe, né? Ela mexe com o seu sentimento, e você fica imaginando, né? O que será que esse artista, aquela pessoa, estava pensando em produzir aquela música ou aquele quadro? E por que aquilo mexeu com você? Né? Porque a gente olha, ouve algumas músicas, vê alguns quadros, né? E você olha, assim, às vezes é uma felicidade pura, porque o quadro está transmitindo aquilo. Uhum. Ou é uma tristeza, né? Aí você fica imaginando o que será que aquele artista estava sofrendo naquele momento, o que fez ele escrever aquilo. Eu acho que quando a gente falar, uma pessoa preta falar, seja quem for, ou qualquer razões que envolve aí preconceitos, né? Seja por raça, gênero ou classe social, é você se sensibilizar com essa questão artística, né? Se a pessoa está falando aquilo, é porque ela está sofrendo aquilo, Ela né? vive Não é aquilo, para né? não é para silenciar, É a né? vivência. E não é. E eu acho que a gente tem que, a partir daí, isso, né? Porque eu não consigo imaginar você ver uma pessoa sofrer, passar fome, né? Ser humilhada, E não se torturada, sensibilizar, né? não se sensibilizar, né? E não sentir triste com aquela situação, né? Mas isso que eu acho que é importante, a sensibilidade artística, né? Para a Sim. gente aprender a ouvir as pessoas e pensar, né? Eu acho que essa questão de colocar-se no lugar, né? Às vezes é difícil, né? Coloca no lugar do outro, né? Coloca o quê? Não, né? Problema dele. Uhum. E eu acho que a arte não, né? A arte, se você gosta, você já faz aquela conexão, né? Sim. É aquela questão também de você pensar o que eu posso fazer para ajudar, né? O que eu posso fazer para combater, né? O racismo, o machismo, né? O Então, LGBTQI-fobia, né? eu é por isso que eu participo, né, do coletivo, né, Uhum. protagonista, né, e participo do Identidade Negra, porque é essa luta, né? Não basta também só a gente ter empatia, como dizem, né? É Uhum. ação, né? A gente tem que partir Certeza. para ação, que a gente tem que pensar que o outro, todos estamos conectados nesse mundo, né? E tem ação e reação. Então, assim, por que eu montei o Identidade Negra e participo, né, do coletivo junto? Porque é mudança. Porque, assim, eu aprendi com a escola, eu aprendi lendo, né? Eu aprendi com os nossos, né? Quando eu comecei a ler autores negros e autoras negras, que eu aprendi, que eu comecei a me entender, que eu comecei a me conhecer e perceber que a minha identidade, a negação dela era por falta do meu conhecimento histórico, é conhecer a minha história. Porque Eles vão apagando também, né? na O escola, o que apagamento. a gente tem, né? O que a gente tem na escola? A história, né? Os negros na corrente, com as costas, né, cheia de ferida do chicote, com grilhões, né? E aí, quem quer se identificar com uma pessoa que é escrava? Ninguém. Só que aí as pessoas não contam, a história deixou de contar, a escola deixou de contar, que nós tivemos resistência desde lá da África, nos Uhum. porões dos navios negreiros. Aqui nós somos uns povos de resistência. Sempre Lutando, teve né? alguém que lutou, que lutou ao contrário. E essa história não foi contada. E aí, por que a gente se entende como pessoa preta hoje? Porque a gente conhece a nossa história. Começa Então, a ter consciência, né? a importância da escola contar a história de todos os povos que fazem parte dela.
né? Porque aí, e a história é verdadeira, né? É por isso que as pessoas falam, deixa que eu conto a minha história. Sim. Porque são pessoas pretas que passaram, e é o lado dele da história. Porque durante muito tempo a gente foi o objeto de conhecimento das pessoas brancas. Só que quem passou por tudo? Nossa. Quem passou? Quem sentiu a dor? Quem sente a dor, né? E esse rastro que ficou aí com racismo desde a da escravidão, somos nós. Então, é muito fácil a pessoa se posicionar. Não existe racismo, não existe preconceito. É todo mundo pobre. Não, não é todo mundo pobre. Nós somos a maioria da população brasileira. Então, só esse dado já diz que nós somos a maioria dos desempregados. A maioria de empregadas domésticas. A maioria de empregos informais, né, que eles falam, que não tem direito a nenhum acesso à carteira de trabalho, né? E nós somos a maioria que somos assassinados, né? Olha o genocídio de jovens violentados, pretos. Né? Esse ano, dados do IPEA trouxe, né, o aumento da violência de mulheres pretas assassinadas, né? E trazem um aumento dos jovens negros, os jovens estão morrendo, né? De 15 a 29 anos. Gente, como que pode? E a gente pensa nos jovens, né? E as mães? E as famílias que estão por trás? Né? Será que o crime é só preto? Que tanta porcentagem de gente morta? Que tanta violência, né? Então, assim, a pandemia escancarou. Escancarou a violência, né? E aí você vê, eu trouxe dados aqui que eu peguei também do IBGE, né? E aí ele fala que na pandemia a maior perda de trabalhadores domésticos em 9 anos. Em 9 anos. Quem é a maioria? 74% das mulheres negras não têm registro de carteira. 74%. 47,3% de pretos e pardos estão em trabalhos informais. Então, o que as pessoas não conhecem? Né? Então, assim, não é mimimi, não é vitimismo. Tem estatísticas, né? dados, né? É isso. Aí, o que eu falo, gente? É o senso comum. A gente tem costume de reproduzir o senso comum sem pesquisar, sem estudar. Todos nós temos capacidade, você sabe ler, né? Você tem que escrever, você tem capacidade. Não precisa, hoje com a internet você não precisa nem escrever, né? Tem a tecnologia da voz que você fala e já sai a pesquisa, né? Mas todos temos capacidade de buscar se isso é verdadeiro. E parar de ficar reproduzindo o achismo. Achismo mata. Porque o não falar do racismo traz um genocídio de uma população preta e originária, né? Olha o que a gente vê, né? Os assassinatos dos povos originários por uma terra que eram deles, porque eles eram povos que estavam aqui quando os portugueses chegaram. Né? Então a gente reproduz um discurso, somos todos iguais. Não, não somos todos iguais. E nós, povos pretos, e acredito que os povos originários também, não queremos ser iguais aos europeus que eram colonizadores. Porque nós não vemos nós escravizando ninguém, nem chicoteando, né? Nem estuprando, né? O estupro também, que teve das mulheres em massa. Então, assim, não queremos ser iguais, nós só queremos ser respeitados em nossas diferenças de características, de cultura, né? É isso que nós queremos. Então, até esse discurso da igualdade, para nós não é válido. Ninguém quer ser igual, né? É na diferença que a gente aprende. Com certeza. Vendo você falar também de tudo isso e citando, né, a questão de quando a gente ter que falar, né, ainda sobre isso, né, falar sobre nossas vivências ainda sobre isso, você falou sobre o silenciamento, né, eu me lembrei da Grada Quilomba, né, que fala no livro dela, Memórias da Plantação, que ela fala que o silenciamento, né, é uma ferramenta que a branquitude, né, quer colocar, né, nas pessoas negras para que elas permaneçam em silêncio, né, e que eles continuem sempre com o mesmo privilégio, né, os brancos, né,
a branquitude com os mesmos privilégios. E eu acho que a gente falando, né, a gente liberta, e falar, quanto mais contar a nossa história e criar esses espaços, como a gente está conversando aqui, né, no Fórum da Hong, é essencial, né, para que outras pessoas busquem o conhecimento e conheçam, né, a nossa história, a nossa vivência, né, e pare com o machismo, né, e com esse mito, né, de democracia racial, que a gente sabe que não existe isso. Então, a gente sabe Sabe que que o a racismo... máscara, né? Uhum. A máscara do silenciamento, né? Então, se você pensar lá na época da escravidão, eles não poderiam, a gente não poderia falar. A gente era uma mercadoria, Uhum. Objeto, né? né? Um objeto, os senhores, a gente era propriedade, né? A gente era os nossos donos, né? Então, assim, e essa questão histórica vem até hoje. E aí, quando você percebe, quando uma mulher fala e um monte de homem tenta silenciar, né? Uhum. Nem espera a mulher terminar de falar, né? Aí já começa. Não, não é assim. Não, peraí, calma, né? Então, assim, e aí se você coloca uma mulher preta, piorou. Porque aí entra a pouca inteligência, lembra que eu falei para Uhum. vocês que a gente não tem, que a gente não era considerado sem. E tem pessoas que pensam isso, né? Que nós temos pouca inteligência, Uhum. né? Que não temos capacidade. Por isso que nós estamos em lugares subalternos, por isso que a gente não consegue acesso, porque a gente não tem inteligência. Somos inferiores, né? E isso cabe duplamente quando é mulher. Então, assim, infelizmente, hoje, para a mulher, além da gente perder o medo de falar, né? Porque a gente tem medo de falar e com medo de falar errado, né? Porque se você já falar, além de ser mulher preta, rapidinho é massacrada, né? Então, tem essa máscara do silenciamento. Então, assim, por isso que eu falo, mulheres, crianças, homens pretos, temos que falar sim, temos que denunciar qualquer forma de racismo, Uhum. mas para isso a gente precisa aprender, né? A gente tem que, igual você falou, conhecer a nossa história. E conhecer que nossa história é história de luta, não é só lá de escravidão com correntinha, não. Teve um Uhum. pessoal lá que teve luta, né? Teve pessoal que Lutou, fez né? guerra, né? A gente tem o pessoal do movimento negro, que graças a ele lutou aí, a gente tem a lei 11.639, que é obrigatório falar da história e cultura afro e afro-brasileira, né? Africana e afro-brasileira. Bom, Por muito quê? Para a bom. gente conhecer. Isso é um movimento de luta. Esse movimento negro veio lá desde a época da escravidão. Pessoas que fizeram a diferença. E nós temos que fazer também. A gente tem Sim. que mudar no nosso cantinho aqui, com os nossos familiares, qualquer lugar que a gente for. A gente tem que parar de silenciar, né? A gente tem que buscar o conhecimento, a gente tem que estudar e mostrar que somos capazes, sim, né? E é ação. A gente tem que ter ação. Só falar não adianta, né? Tem que tentar mudar, Sim, né? combater. E defender, né? E não só pessoas pretas, não. Os brancos Todos. também. Os brancos que estão na luta aí antirracista, né? Pessoas brancas, né? Tem que falar também, tem que proteger, né? Tem que defender, tem que denunciar também, né? Tem que tomar parte nessa luta junto, né? Porque tem pessoas aí brancas que fazem a diferença também, que lutam do nosso lado, né? Mas essas pessoas estão um passo à frente, porque elas também estudaram, ou como eu disse, ela tem a sensibilização artística, né? Ela ouve, respeita o que o outro está falando, né? Tem que respeitar o que o outro está falando. A gente tem automaticamente, a pessoa fala, a gente já começa a desmenti-la, né? Uhum. Como que eu vou falar de uma história? Como que eu vou falar da perspectiva de uma pessoa branca se eu não sou branca? O que eu sei? Eu posso saber algumas coisas se eu estudar. Não é isso? Eu posso saber, mas o que ela passou, o que ela sentiu, o que ela sente, né? E a gente aprende lendo, conhecendo, estudando, né? Assistindo vídeo, qualquer forma de conhecimento, que o racismo está num gesto, num olhar, numa fala, né? Então a gente conhece algumas falas, a gente vai aprendendo aí com os nossos algumas falas que são racistas, né? Algum gesto, igual eu falo para você, às vezes vocês
as pessoas brancas não percebem, mas isso é você entrar numa loja de segurança e começar a te seguir. Olhar Né? seu cabelo, né? É você sentar no ônibus e a pessoa branca levantar. Né? É uma pessoa olhar para o seu cabelo black e falar que você está descabelado. Até isso, né? Nossa, seu cabelo tá armado, né? Porque tá, né? Arruma esse cabelo. Não, meu cabelo é assim. O cabelo é lindo, eu sou linda. Não, eu sou europeia, tem cabelo, né? Meu cabelo é esse. E valorizar as crianças, né? A gente sabe também que tem altos níveis de jovens que se suicidam por causa do racismo, né? Porque toda hora maltratado, humilhado. Tem pessoas que não aguentam, né? Isso deixa uma marca, né? Deixa uma marca na criança, deixa a marca na gente de adulto, né? E eu falo para vocês, assim, que toda vez que eu vou ler alguma história da colonização, assim, às vezes meus olhos enchem de lágrima, porque eu fico imaginando aquele sofrimento que aquelas pessoas passaram, mulheres, crianças, né? Só de lembrar eu já me emociono. Então, assim, a importância da educação, a importância dos pais estarem presentes e ficar em pé. Vai lá ver seu filho. Acredite no que seu filho está falando, ensina ele a perceber o racismo, se ele não está passando racismo na escola, né? Se é algum amigo, ou se é professor, que a gente também tem, ou se é o vizinho com piadinha racista. Não existe piada carinhosa, não. Não existe apelido. Se os apelidos estão ofendendo outra pessoa... É racismo. É racismo. O amigo jamais vai colocar um apelido na outra que ofende. Né? Então, assim, brincadeira, apelido. Que apelido que ofende? A gente está brincando o quê? Ofendendo as pessoas? Isso machuca. Se machuca adulto, você imagina uma criança, imagina um adolescente. Né? Então, os pais, as mães, os irmãos têm que ficar espertos, sim. Olha as crianças, se não estão sofrendo, conversa, ensina eles a perceber se não estão passando racismo. Porque a gente sabe de jovens que se matam por causa do racismo. Porque não se sentem aceitos em nenhum lugar. E quem já passou isso sabe que é assim. Né? Porque você é desprezado, é a piada em qualquer lugar, e aí o pessoal vem com aquela conversa de amizade. Não, é brincadeira. Não, não é brincadeira. Brincadeira que ofende não é brincadeira. Brincadeira que não respeita o outro, para mim isso não é brincadeira. Causa trauma, prejudica a autoestima, né? Isso, quantas pessoas não tomam remédio, né? Quantas adolescentes não se sente que pertence ao corpo, né? Aquela pessoa que se olha no espelho e não quer ser negro, porque acha que ser negro é feio, né? Não consegue se expressar, né? E aí a pessoa vai para dentro, né? Começa a guardar aquilo para si e não consegue falar. Então, por isso que é a importância dos pais. Valorize o cabelo do filho, valorize a pele. Todos temos capacidades, né? Vê se na escola não tem alguém fazendo, né? Eu tinha uma amiga que na época que ela estudava, os professores separavam pretos de um lado, brancos de outro, né? E aí também já desacredita, né? Esse vai ser bandido, né? Esse é bandido, a outra menina, daqui a pouco tá com 10 filhos, aí já larga a escola. Né? Então, não acredito, e eu estou aqui porque meu pai e minha mãe acreditaram em mim, eu estou aqui porque meus professores acreditaram em mim, né? Se não tivesse quem acreditasse, o mundo estava falando para mim que eu não tinha capacidade. O mundo me oprimia, né? Então, incentive. É a importância de incentivar e valorizar, mas tem que ensinar, perceber. Maravilhosa, maravilhosa. É incrível estar aqui falando com você. Incrível, né? Você ter contado, ter dado essa aula para a gente, né? E mais do que isso, né? A sua presença aqui no mês da consciência negra é de extrema importância. Não no mês da consciência negra, em qualquer debate, em qualquer local, a gente criar nosso espaço e contar a nossa história, como você fez com a gente aqui hoje, é gratificante e inspira outras mulheres negras, né? Como eu também, outras pessoas negras. E a gente tem que chegar num ponto, né, que não tem que ter mês da consciência negra, né? Tem que ser todo dia isso, né? Não tem que ter semana, né?
Todo dia tem que dar espaço para todas as pessoas falarem, A né? luta diária, né? Então, isso tem que dar espaço, né? A importância das empresas estar valorizando, né? Acreditando, isso já ajuda muito, né? Em vez de silenciar e fingir que não existe, né? E E aí dizer chega no mês de que novembro, e no mês de novembro finge que se importa. Não, tem que ser todos os dias, é uma luta diária. Políticas de inclusão nas empresas são de extrema importância para agregar diversidade. com certeza a gente tem que são espaços, né? E isso dá uma cara nova aí para os jovens, né? Que partem, que acreditam, né? Porque as empresas estão dando essa oportunidade, que eles também têm capacidade, né? E tem mesmo, né? Tem mesmo. É só dar oportunidade que todos temos, né? Acreditar e derrubar esse mito da incapacidade de pessoas, né? Hoje a gente tem pessoas maravilhosas aí fazendo a diferença, né? O pessoal falando, e só que infelizmente, né, teve que o George Floyd, né, morrer lá nos Estados Unidos, né? E para poder, a gente está falando de racismo aqui, né? Porque antes não se falava, né? A gente ignorava, as pessoas pretas não tinham vozes, né? Principalmente nas grandes mídias, né? Estamos aí na luta pelos espaços, ampliando, mas assim, George Floyd aí foi um marco, principalmente aqui para nós no Brasil. Isso eu falo, gente, questão de mídia, porque o pessoal que é de movimento conhece todos as pessoas que fizeram diferença, né? Conhece Clóvis Moura, conhece Lélia Gonzalez, Luísa Maim, né? Dandara Palmares, né? A gente sabe o Zumbi. Então, assim, o pessoal que está no movimento, o pessoal que estuda, né? Sabe que a gente tem pessoas aqui que eu só estou falando com vocês hoje porque eles lutaram, eles fizeram a diferença, né? A gente tem a Sueli Carneiro, né? Maravilhosa. Então, tem mulheres e homens, né? O Silvio Almeida, que está aí falando e dando uma aula para todos que quiserem aprender, Jamila. né? A gente, de Jamila, a gente tem uma história aí maravilhosa, né? De mulheres e homens negros, né? Que desde a época lá da abolição já faziam a diferença. É que a gente não conhecia porque é uma história que não queria, foi apagada e não queriam que contasse, né? Para quê? Para manter a gente num processo de alienação. Porque se você não conhece a sua própria história, você se baseia na história do outro. Então, como diz, né, Paulo Freire, o sonho do oprimido é tornar o opressor. Né? E isso por quê? Porque a gente não conhece a nossa própria história. E hoje, quem estuda sabe que teve montes de guerreiros e guerreiras aí que lutaram, Sim. né? Para a Você é gente uma estar aqui delas. nesse momento falando, né? Tô tentando, tô na luta, né? A gente tem lá o movimento de estudo, né? Que a gente estuda as causas do racismo, né? As várias formas que o racismo se expressa, também na luta com meus alunos também, né? E alunas, né? Para que eles se conheçam, se valorizem, né, e tenha essa autoestima e acredite, né, nas possibilidades, né? De repente aquele caminho não deu, mas eu tenho vários outros caminhos que eu posso escolher, né? É isso que é importante. A gente às vezes sonha com um caminho, mas não é aquele caminho, não deu certo, então o que eu vou fazer agora? Tem aquele caminho e aquele, né? Então vou por outro caminho Outras e possibilidades. vai isso, outras possibilidades. Isso é muito importante, né? Que eles acreditam, né? As pessoas acham que não, mas às vezes eu lembro que quando eu levei meus alunos no SESC, em Pompeia, eles não conheciam o elevador, né? Olha que diferença de vida, né? Eles ficaram com medo, não vou entrar no elevador, porque isso aí vai cair, eu nunca entrei, né? E aí depois, uma coisa que a gente
diariamente, né? Às vezes usa, para eles é outro mundo, né? As pessoas pensam que não, né? Que eles às vezes têm as mesmas vidas que a gente, e não tem, né? Eles ficaram maravilhados quando viram a piscina. Olha só, né? Sentaram lá na beira da piscina e por quê? Onde eles moram não tem piscina. Onde eles moram não tem elevador, não tem nem condições de ter elevador, né? Nas regiões periféricas, nas regiões de favela, né? A gente sabe que não tem, né? Às vezes as casas lá não são de madeira, né? Sacos cobrindo para não chover dentro de casa, moram do lado de córregos, né? Então, são vidas, né, sociais que são diferentes, né? Por causa da questão do quê? Né? Questão socioeconômica, né? Então, assim, a importância de políticas públicas, né? Políticas sociais, né? De ver aquelas pessoas em situações de vulnerabilidade, né? E poder ajudar a minimizar, né? Por isso que a importância aí de políticas públicas, né? Políticas públicas educacionais, para dar capacidades, né? Para todos alcançarem universidades, né? Porque eles não têm condições de pagarem universidade, né? Às vezes não tem condições nem para comer, né? Então, assim, dar oportunidade que esses alunos sonhem que eles podem alcançar uma universidade pública, né? Mas para isso tem que ter investimento, né? Que eles têm possibilidade de mudança de vida, como eu tive, né? Como eu tive. Então é isso aí, é que fazer com que eles acreditam, né? Que pode sim mudar. E todos, né, fazerem aí a parte para estar ajudando na luta contra o racismo, né? Vamos na luta. Vamos na luta. E todos, né, pessoas pretas e brancas, né? A gente tem que pensar no movimento de união, né? União, ajudar, né, o outro, né, sensibilizar, né? Porque Com é certeza. triste, né? A gente está no chão da escola, a gente vê as crianças, né, que vêm a questão de condições sociais mesmo, né? E é triste porque a gente vê que vive ali, né, no meio da violência, no meio da fome, né, sem condições financeiras, né, e é complicado, bem complicado. E ainda para ajudar, ainda tem o racismo, né, que acaba aí mexendo com a autoestima também das crianças. A gente está chegando ao fim aqui da nossa entrevista com você, Elza, e só dizer que suas palavras hoje aqui foram palavras assim de muito poder, né, de muito conhecimento, que com certeza vou compartilhar essa nossa entrevista com todo mundo da empresa. Todo mundo precisa assistir você, escutar você, que é uma mulher guerreira, né, uma rainha, né, uma mulher negra que está aí no movimento e fazendo a diferença na educação, com certeza. Eu só quero deixar aí um recado, né? Então, assim, gente, vamos sair do senso comum, vamos buscar as causas das coisas, o porquê, né? Tem uma história aí por trás, né? Uma história dos povos pretos, originários, né? E todos nas relações de classe, gênero, é a história de um povo que é de luta, né? Que são guerreiros, né? Então, assim, e que hoje, se hoje eu estou falando, nós estamos aqui falando, né, representando uma raça, é porque eles deixaram uma marca para nós, né, uma marca na história para que nós hoje estivéssemos aqui. E a gente tem que pensar que todos temos que deixar essa marca na história, né, a marca de transformar o mundo para um lugar melhor para todos, né, e todos temos essa capacidade. Então, olhar para dentro de nós mesmos, olhar, como eu disse e repito, que essa sensibilidade artística e transformar, deixa a sua marca no mundo, né? Uma marca de mudança, uma marca de transformações, né? Uma marca de respeito a todos. É isso que eu queria deixar. Agradeço pelo convite, né? E me encontro aqui à disposição de vocês. Quem quiser aí tirar dúvidas, né? Eu vou passar aí meus contatos para você, né? E quiser também entrar aí nesse movimento de estudo que a gente tem, né? Aí estão todos convidados e
Agradeço, queria agradecer também a todos os meus ancestrais, né, que também trouxeram, assim, esse caminho de luta, resistência, né, e iluminação, que é o conhecimento. Muito obrigada. Obrigada a você, e com certeza eu vou compartilhar também o grupo Identidade Negra, para quem quiser entrar também, né, e fazer parte do grupo de estudos de vocês. Obrigada, eu que Eu já estou agradeço. lá. Com Obrigada, hein? certeza. Tchau, tchau. Um beijo, até mais. Obrigado Beijo, mesmo. tchau, tchau. Tchau.